Salve, salve pessoal, estamos de volta aqui, o canal Zeus Lito, primeira aula de 2020. Espero que vocês tenham um ano aí de muito sucesso, prosperidade e saúde principalmente. Pessoal, a aula de hoje será sobre as grandes navegações ou a expansão marítimo-comercial europeia entre os séculos XV e XVI. Expansão marítima essa, né, que mudou completamente o mundo. Alguns historiadores dizem que é o início da grande globalização, ok? Muito bem. Para falar de grandes navegações, vocês precisam entender primeiramente o contexto e as motivações que levaram os países europeus a se lançarem então ao mar tenebroso, o Oceano Atlântico, certo? Naquela época que tinha aí muitas lendas e mitos sobre esse oceano. Então nós vamos começar aqui já com um primeiro grande efeito especial, tá? Vai sair aqui uma nuvenzinha, uma imagem aqui, um videozinho, que nada vai aparecer a minha folha de sulfite. Então vamos lá. Gente, tá aqui, ó. Guarda bem isso aqui, tira um print, tá? São as motivações das grandes navegações europeias. Vejam que temos uma motivação econômica, uma política e uma religiosa, certo? Muito bem. A maioria dos livros de história, e eu concordo com essa maioria dos livros de história, traz como principal motivação a econômica. Vocês sabem, estudaram aí com os seus professores, que as especiarias que vinham ali da região da Índia, né, a seda que vinha da China, os tapetes persas que vinham do Oriente Médio, tudo isso chegava em Alexandria, no Egito, chegava em Constantinopla e dali os italianos, principalmente genoveses e venezianos, eles detinham o monopólio do comércio do mar Mediterrâneo. Eles pegavam essas mercadorias e as revendiam para o restante da Europa. Então pense, uma pimenta do reino, que era um produto muito valorizado, saía lá da Índia, passava pela mão dos árabes, chegava para os bizantinos, chegava para os venezianos e somente lá no fim desse ciclo chegava a Portugal, por exemplo, Espanha, França e Inglaterra. E quanto o produto encarecia? Encarecia pra caramba, tá? Então essa é a motivação econômica que eu estou explicando para vocês. Outros livros de história dão uma ênfase maior para a motivação religiosa, como fator dominante ou que predomina na época das grandes navegações. Mas são poucos livros, então se atenha mais à questão econômica, que é o que o teu vestibular vai cobrar, ok? Muito bem. Tudo ia razoavelmente bem até o ano de 1453. Um pouco antes disso, os portugueses já foram os pioneiros, tá? Já se lançaram ao mar e em 1415 eles conseguiram já dominar uma região do norte da África, chamada Ceuta. E ali eles começam um projeto que se chama Périplo Africano, ou seja, contornar o continente africano para se chegar às Índias, mas ninguém sabia exatamente o tamanho desse continente africano. Então os portugueses, com muito cuidado, preferiam navegar bem próximos ao litoral africano, certo? Mas, como eu ia dizendo, tudo ia razoavelmente bem até 1453. Ali o que acontece? Os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla. É o fim do Império Bizantino. E os turcos otomanos começam a dificultar o comércio com os cristãos. Os venezianos até que continuaram ali fazendo negócio, mas eles passaram a dominar toda a região e dificultavam o comércio ali com os cristãos da Europa Ocidental. Então, havia esse contexto. Solução: lançar-se ao mar, abrir novos mercados e encontrar um caminho através do mar às Índias, no plural mesmo, tá?
E aí você tem uma união muito grande. E aí entra a motivação política e motivação religiosa junto com a motivação principal, que é a econômica. Os reis eram início do absolutismo, expandir por novos territórios e trazer riqueza faria desse rei aumentar o seu poder absoluto, o Estado absolutista se fortaleceria, e pela ótica religiosa era um motivo para expandir a cristandade, principalmente a cristandade católica, tá? E aí você tem uma união desses três poderes, também dinheiro de judeus, também dinheiro de banqueiros italianos, que apesar de já terem um certo monopólio no comércio do Mediterrâneo, queriam ampliar os seus negócios. Então você soma tudo isso e você tem um grande projeto chamado Grandes Navegações, um projeto ousado, caríssimo e perigoso para a época, ok? E o Portugal, como eu já disse, foi o primeiro país, o pioneiro. Busca informações, não é nessa aula que eu vou falar, os motivos desse pioneirismo. É interessante, principalmente você analisar ali a escola de Sagres, a influência muçulmana ali, o astrolábio, as cartas náuticas, enfim. E o segundo país a lançar-se nesse grande projeto foi a Espanha. Mas a Espanha tinha um projeto diferente, que contou com o apoio do genovês, portanto italiano, Cristóvão Colombo. Colombo prestou serviços aos reis católicos espanhóis, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Assistam ao filme 1492, A Conquista do Paraíso. É um filmaço, a história do Colombo e das grandes navegações, certo? E o projeto espanhol, capitaneado pelo italiano Colombo, que ganhou 3 caravelas da rainha Isabel, que gostou dele, tá? Assista o filme que você vai entender o que eu tô falando, é isso que você tá pensando mesmo. Ganhou 3 caravelas, né? A Santa Maria, Pinta e Ninha. E o projeto espanhol era navegar a oeste para chegar a leste, ok? E em 1492, Colombo parte, navegando a oeste. Ele dizia que a Terra era redonda, e viu, seus terraplanistas. E assim ele parte. Os portugueses, através do navegador Bartolomeu Dias, já tinham descoberto o final do continente africano no ano de 1488. Então era uma corrida para saber quem ia chegar primeiro em Calicut, nas Índias, para comprar especiarias. E aí Colombo chega na América, mas ele não sabia, obviamente, que aqui era a América. Voltou para a Espanha, ganhou títulos de nobreza, honrarias, dinheiro, mas não levou especiarias. Mas ele ainda acreditava que ali eram as Índias. Então ele volta ainda mais 3 vezes ao continente americano. Enquanto isso, Portugal e Espanha quase entram em guerra na disputa por essas terras que foram encontradas por Colombo. E aí surge um tratado. Um primeiro tratado se chama Tratado da Bula Intercoetera, que dividia essas terras entre portugueses e espanhóis. A referência era a ilha de Cabo Verde. Tá aqui para vocês, ó, a ilha de Cabo Verde está aqui, né? E através dessa ilha, 100 léguas equivale a quase 5 quilômetros, portanto, de Cabo Verde, 100 léguas, 500 quilômetros, e traçou-se uma linha imaginária, ó, a Bula Intercoetera. As terras a oeste dessa linha teriam que pertencer à Espanha, as terras a leste desta linha pertenceriam a Portugal. Esse tratado foi feito em 1493. No primeiro momento, Portugal aceita, mas no ano seguinte, Portugal quer rever esse contrato, essa linha, esse acordo. E aí que nasce um segundo acordo,
A linha de Tordesilhas é esta aqui, ó, 370 léguas a oeste de Cabo Verde, daí cerca de 1.700 quilômetros. E essa linha, portanto, vejam aqui, já dividia o Brasil. Mas como? Cabral nem chegou. Pois é, né? Essa historinha do descobrimento que você aprendeu lá com a sua professora do primário, pode esquecer. É tudo fajutice e falsa, ok? E assim Portugal se aquietou. Em 1498, Vasco da Gama parte de Portugal com 3 naus, contorna o continente africano no périplo e chega aqui em Calicut, nas Índias. Claro que vai ter aqui um conflito, uma guerra, mas ele vai dominar a região e ele enche suas embarcações de especiarias e volta para Portugal. Enfim, o caminho alternativo através dos mares para as Índias foi descoberto. E sabe qual foi o lucro dessa expedição de Vasco da Gama? 6.000%. É, 6.000, não estou inventando não, tá ok? 1498. E aí, o Colombo, coitado, caiu em desgraça, foi enterrado numa vala comum, morreu pobre, perdeu todos os títulos de nobreza que havia ganho, ok? 2 anos depois, Cabral parte aqui de Portugal para ir de volta às Índias. E aí, com suas 14 embarcações, mas eu aprendi 13, professor. Sim, porque a primeira já naufragou no início. Então, 13 continuam a viagem e no meio do caminho eles resolvem fazer esta curvinha e chegaram na Bahia em Porto Seguro. É assim que o Brasil entra na história, sob, obviamente, a visão e a ótica dos europeus. Mas isso é uma outra história para um outro dia, ok? Um abraço e até a próxima. Até!